dia, graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Pronto para mergulharmos nessa história linda de Davi e Golias, mas eles são símbolos. Eu gostaria que você entendesse não apenas como um homem de Deus e um homem do exército inimigo, mas que você entendesse como símbolos, né? Do poder de Deus e o poder das trevas, a igreja e o inferno, ou aquilo que se levanta contra o bem-estar, contra aquilo que é o projeto de Deus para a humanidade. Então, 1 Samuel capítulo 17 diz assim, primeiro versículo, os filisteus reuniram o seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com o vale entre eles. Bom, primeiro dizer que falar a respeito do rei Saul como alguém que foi escolhido não por Deus, mas alguém que foi escolhido pelos homens. Algumas lideranças, elas não foram levantadas por Deus, mas por homens, ou seja, a escolha humana. Eu quero dizer como que as escolhas humanas podem fracassar, como as escolhas humanas podem trazer decepções, como nós temos a tendência de errarmos nas nossas escolhas. O povo, ainda que advertidos por Samuel, olha, se vocês escolherem um rei, todo o trabalho de vocês vai ser para servir esse rei. Vocês vão trabalhar e o resultado não vai ser para vocês, mas vai ser para o rei. A terra vai ser do rei. Os recursos vão pertencer ao rei. Então, ao rejeitar Deus e escolher um rei, vocês estão se submetendo a esse governo humano. Que tragédia quando nós deixamos o governo de Deus e nos submetemos ao governo humano. Os enfrentamentos que nós vamos ter na nossa vida vão se exacerbar. Os enfrentamentos que nós vamos ter vão ser muito mais latentes, porque eu creio em um Deus que é Pai, que sempre age de forma preventiva. Sabe, ele sempre advertia o seu povo, ele sempre, de forma contundente, mostrava que eles estavam no caminho errado. Mas quando o povo escolhe estar debaixo da autoridade, do governo, da submissão, de um homem, de Saul, escolhido por eles mesmos, eles se colocam numa situação de muita vulnerabilidade. E eu acredito que isso fortalece o lado oposto, isso fortalece o inimigo. E não sou eu que estou dizendo isso. A Bíblia diz de um enfrentamento que nós temos diariamente na nossa vida, que acontece a partir do momento que nós se colocamos numa posição de vulnerabilidade. Porque a Bíblia diz que o inimigo, o lobo, o mal, ele anda ao nosso derredor esperando uma brecha, esperando uma ocasião, esperando uma oportunidade. Ele está esperando uma oportunidade, que você esteja fraco, que você, quem sabe, não esteja no centro da vontade de Deus, na posição certa, que você abandone aquilo que eu já tenho dito aqui, que é fundamental na sua vida, que é a disciplina espiritual, que você abandone o governo de Deus, a autoridade de Deus na sua vida, os princípios da palavra. A palavra do Senhor diz, olha, tudo isso que eu escrevi, está escrito na palavra, para que você não peque. Eu já deixei para você o caminho que você tem que andar. Ande nos meus caminhos e você vai ter segurança. Descanse no Senhor, espera nele, coloca toda a sua ansiedade nele, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então veja, eu quero afirmar para você que quando nós estamos olhando numa perspectiva humana, achando que é o homem, achando que a gente
que a gente precisa ser igual aos outros povos, a gente perde a perspectiva que é fundamental termos Deus como Senhor, termos Deus à nossa frente, nós vamos nos fragilizar espiritualmente, nós vamos fortalecer o inimigo e eles vão aparecer. Eles vão estar diante da gente, eles vão vir para nos afrontar. É sobre isso que nós estamos vendo aqui nesses primeiros versículos. O inimigo, ele se materializou e ele veio para confrontar o povo de Deus. Como é que a gente reage a isso? Continue conosco. Mas em nome do Senhor Jesus, eu peço a Deus e eu peço a você em nome de Jesus, não fortaleça o seu inimigo. Olhe para Jesus, olha para Ele, para que o seu adversário não se fortaleça diante da sua fragilidade, em nome de Jesus. Deus te abençoe.